Muito boa noite, querida igreja da Academia da Fé de Jardim Caraí, neste domingo, finalzinho de tarde, um pouquinho diferente. Hoje nós estamos nos encontrando virtualmente, mas é bom, muito bom estarmos juntos novamente, né? Sempre é muito bom estarmos congregando como igreja, se fortalecendo, unidos como sempre, um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro, e nós todos na mensagem da palavra de Deus crescendo e nos fortalecendo. Nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos nos fortalecermos, fortalecimento interior do nosso coração, para que possamos encarar a vida, os tempos de forma própria, não da nossa própria maneira, mas da forma de Deus. Que bom que você está aqui conosco nesta noite, seja muito bem-vindo à nossa reunião do final do dia de domingo, mais uma semana, né, fechando ou iniciando, primeiro dia da semana é domingo, e eu já declaro que essa semana vai ser uma bênção sobre a sua vida, tá certo? Olha, já antes de mais nada, vai preparando os seus elementos, né, da ceia, o seu suco de uva, o seu pedacinho de pão, para nós, em memória do nosso Senhor, nós cearmos nesta noite, tá legal? Hoje é o primeiro domingo do mês de março, né? Já estamos aí em março, gente. O ano tá passando rápido, então vai lá rapidinho que eu já separei os meus aqui. Hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos direto, não vai ter pausa para louvor, para música, como geralmente o pastor Sérgio, né, é contemplado com essa tecnologia aí, mas hoje a gente vai direto, tá bom? Então vai lá rapidinho enquanto eu comento alguns versos, algumas passagens bíblicas aqui e certamente você vai ser abençoado. Lá em primeira carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, né, momento da ceia do Senhor, eu já leio e compartilho essa passagem com você nesta noite. Diz lá: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Graças a Deus por isso. Nós fomos regenerados e não por semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e ela é permanente. Então, graças a Deus, essa palavra ela é viva e eficaz, porque aquele que vivia na corruptibilidade antes foi regenerado. Aquele que realmente nasceu de Cristo Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, houve na vida dele interior uma regeneração, né? Não é uma regeneração por fora, é por dentro, é uma obra do Espírito e de semente incorruptível, ou seja, uma semeadura, uma semente, uma divina semente, né, que não foi tocada e nem será tocada pela corrupção, de nenhuma maneira, nenhuma corruptibilidade, não foi tocada. Então, ela é uma semente própria de Deus para as nossas vidas, que ela é capaz de gerar verdade, novidade de vida no nosso interior. Então, esse texto em que Pedro está compartilhando, pois fostes regenerados, você e eu, que cremos em Cristo Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Salvador das nossas próprias vidas, e nós temos vivido esta palavra maravilhosa, essa verdade interior. Você e eu já fomos regenerados. Ah, pastor, mas eu ainda erro muito. Eu de vez em quando escorrego na casca de banana, eu solto os marimbondos por aí, mas cobrinhas assim saem andando perto de mim. Calma, calma. O importante é você reconhecer que você não é perfeito. Nós não somos, nem eu, ninguém é, mas nós estamos caminhando na trilha, né, na jornada, aí no caminho da perfeição, rumo à perfeição, tá certo? Perfeito é Jesus Cristo. Você tem que deixar a palavra do Senhor, o verbo da vida, brilhar dentro de você cada vez mais, e tudo mais vai se acertando ali dentro, tá bom? Então, hoje, por exemplo, é uma noite que você pode cear com o Senhor, basta você se arrepender, reconhecer interiormente as suas situações que você tem falhado, porque Deus, Ele ama a comunhão. Escuta, Deus ama ter você perto, não distante, condenando, apontando um dedo em rixa e falar, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não, Deus não é acusador. Acusador é o outro, tá certo? Deus não faz assim. Deus é amor, como diz lá na primeira carta de João, tá bom? Então, Deus, Ele é amor e Ele quer justamente ter os seus filhos
próximos a Ele, do lado dele. Então, ceia é momento de comunhão, ceia é momento de compartilhar algo que é precioso demais, algo de valor, algo que Deus entrega apenas para os filhos. Ele quer ter comunhão contigo. Tá certo? Então, essa palavra ela é bem viva. E no versículo, os versículos anteriores, nos versículos de 3 a 5 desse mesmo capítulo, diz lá o seguinte, que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha aí, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi sacrificado naquela cruz, naquele madeiro, e o seu sangue vertido naquela cruz para vencer a morte, o pecado, toda a culpa e o inferno. A vitória de Jesus foi grande, gente. Só que nós hoje temos que usufruir, temos que nos deleitar dessa vitória. Só se deleita, e Deus deseja isso, mas só se deleita quem tem acesso, quem crê. É pela fé que a coisa funciona. Então diz lá que segundo a sua muita misericórdia já nos regenerou para uma viva esperança. Então você pode vibrar sim nesta noite, pela viva esperança que já está em você, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou e está fazendo uma obra maravilhosa de ressurreição interior no seu coração também. No versículo 4 ele continua dizendo, para uma herança incorruptível. Olha aí, semente incorruptível, fazendo uma regeneração interior, te capacitando a ter acesso a uma herança também incorruptível, hein? Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante que a igreja que o Senhor espera encontrar, a noiva ataviada, também é sem mácula, sem mancha nenhuma, limpa, né? É maravilha. Então, tudo isso está reservado nos céus para nós. Você entende isso? Que Jesus veio, se sacrificou por mim e por você, para que nós tivéssemos uma novidade de vida. E no versículo 5 diz lá, que sois guardados pelo poder de Deus, oh glória a Deus, aleluia, mediante a fé. Eu e você, nós somos guardados pelo poder de Deus. Querido, essa noite é especial, hein? Olha aí, maravilha por essa palavra, pega isso no seu coração. Você e eu, nós somos guardados pelo poder de Deus. Escuta, os homens não são capazes de guardar os próprios homens. Nem você é capaz de guardar-se a si mesmo, se preservar de todo mal. Não consegue. Você pode fazer várias situações, tomar várias atitudes, mas você não consegue. Somente Deus, Ele pode te preservar de todas as situações. Então, é o poder de Deus que nos guarda. Creia nisso, mas isso você acessa, esse poder de Deus é pela fé. Como diz aqui, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Fé o tempo todo, hoje, amanhã, depois de amanhã, aleluia, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, observe, nós estamos sendo preparados para o último tempo. Todos os dias, essa preparação acontece nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa vida, e é isso mesmo, mediante a fé. Todos os dias. Por isso que a palavra sabiamente também fala lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, o seguinte, que o justo, ele viveria, né, pela fé, de fé em fé, de fé em fé, é fé, é fé. Eu vou crendo, que Deus está me guardando, e Deus me guarda. O poder de Deus está sobre a minha vida, o poder de Deus está sobre a sua vida, o poder de Deus está sobre a vida da sua igreja. Ei, Deus zela por aquilo que pertence a Ele. E você e eu, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Muito bom. Vamos ceiar nesta noite, então. Você que já separou seus elementos aí, nós temos aqui um pedacinho de pão, ó, o pedacinho de pão justamente em memória do seu corpo, né? Em memória do sacrifício. Jesus passou por tantas situações ali, desde que ele foi preso, arremetido, mas nenhuma, né? Nada que aconteceu com o seu corpo foi em vão. Jesus, ele se sacrificou e do início ao fim ele sabia muito bem o que estava para acontecer e ele sabia também que valia muito a pena. Foi por mim e foi por você, querido, que ele fez isso. Tá bom? Vamos dar graças a Deus, como Jesus mesmo falou, dai graças, quando ele estava para fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes,
ele deu graças a Deus, né, pelo milagre de Deus que iria ser proporcionado naquela ocasião. E hoje nós vamos dar graças a Deus pelo milagre da ressurreição, pelo milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é o milagre da salvação. E essa salvação veio através da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos então orar, queridos, e depois tomar dos elementos, e vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por nesta noite nós estarmos aqui reunidos como a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de, mesmo através de uma tecnologia, através de uma tela, estarmos unidos com os irmãos, Senhor. Uma igreja gloriosa, que o Senhor ama tanto. Tantas pessoas aí do outro lado da telinha que precisam de sentir o teu calor, precisam sentir a tua presença, precisam sentir, Senhor, o teu abraço interior. Nós te agradecemos, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela união da tua igreja. E em memória do teu corpo, Jesus, nós nesta noite ceamos crendo que nós somos guardados e regenerados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E nós agimos pela fé nesse momento, crendo que somos parte do teu corpo, Jesus. Graças a Deus por isso. O seu corpo físico, humano, foi sacrificado nessa terra, mas para gerar um corpo espiritual, para brotar um corpo espiritual tremendo nesta terra, que é o corpo da tua igreja. É a tua igreja. O Senhor é o cabeça dela e nós somos o teu corpo. Dessa mesma maneira, nós cremos que isso aqui é saúde, em memória do teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui ceando com esse pedaço de pão, essa porção de suco de uva, e que isso significa para nós também saúde, vitalidade. Aleluia! Esperança nos nossos corações, vivos. Nós somos e vivos estaremos todos os dias, até o dia do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício vicário, mas que tem gerado tanta vida na vida de tantas pessoas e na vida da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tomemos então do pão em nome de Jesus, queridos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus tomou, naquela ceia em que ele fez com os discípulos, com seus 12 discípulos, tomou do suco de uva e consagrou a Deus, dizendo que isso era memória do sangue dele vertido na cruz, que seria ainda vertido na cruz. Ele estava ali no momento profético. Nós aqui estamos no momento de memória. A palavra de Deus nos incita, nos ensina a termos as boas lembranças, a boa memória das boas lembranças, dos feitos de Deus na nossa vida. E esse foi o maior deles, querido. Nós estamos aqui em memória daquele que já venceu, do Rei dos Reis, daquele que é por nós e sempre será pela sua vida, sempre será pelas nossas vidas, tá certo? Então, vamos tomar agora do suco de uva, simbolizando o sangue precioso vertido na cruz, o sangue de Jesus Cristo, que verteu e venceu a morte, venceu o inferno e venceu toda a culpa, que ainda pode tentar governar o seu coração, mas que hoje, em nome de Jesus, haverá uma reversão nisso, tá legal? Sinta-se leve, porque Deus já teve como propósito em Jesus levar o seu jugo. Jesus mesmo falou, dai-me o teu jugo, porque o meu jugo, toma o meu jugo, porque o meu é leve. Joga fora o seu. É isso aí. Joga toda a culpa fora. Meu irmão, Deus não fica te culpando por nada. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por essa porção aqui de suco de uva que simboliza o teu sangue, sangue da perfeição. Aquele que não tinha nenhum pecado, não merecia estar lá, se sacrificou, se entregou por todos nós. E nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em teu próprio nome, porque esse é o nome sobre todo nome. Em nome de Jesus Cristo, vamos em nome de Jesus mesmo, Senhor. Aleluia. Vamos cear agora o suco de uva. Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! Muito bom! É o grito da vitória, meu irmão.
Vitória dos céus na nossa vida, vitória nos céus de Deus, na sua vida e na minha vida também. Nós estamos aqui para proclamarmos a vitória do reino. Você entende? É muito mais do que uma igreja local, é o reino. Deus é por nós, Deus é por você. Você que está aí em casa, Deus é por ti, querido. Aleluia, maravilha. Olha, eu estou animado. Hoje o culto vai ser bom, hein? Eu quero compartilhar com você nesta noite uma mensagem justamente sobre a verdade. Nós temos que ter a verdade alta no nosso coração. E o título dessa mensagem de hoje é justamente Quando a Verdade ela fala mais alto. Ah, como é importante a verdade de Deus está aí ecoando não somente dentro de você, mas também retumbando para o lado de fora, falando mais alto dentro do seu coração, né, influenciando a sua mente, os seus pensamentos, influenciando o seu corpo também natural e físico, porque todo o seu ser, ele responde a algo que acontece no seu interior. Você entende? Graças a Deus por isso. Então, mas nós vivemos hoje tempos difíceis com relação a lidar com a verdade. Nós vivemos um tempo que a verdade, na verdade, ela é menosprezada, ela é desvalorizada, né? As pessoas não acreditam mais na verdade absoluta. Você fala a verdade hoje, as pessoas não estão nem aí para ela. E quando eu falo a verdade, falo sobre a palavra de Deus. Né? Há um clima, há uma sensação de grande desconfiança entre as pessoas hoje. Né? Então, eu conversava com os meus avós antigamente, eles, né, se recordavam dos tempos em que eles eram mais jovens, mais novos, dos tempos deles de interior, às vezes de interior, e as pessoas acreditavam na palavra um do outro. Havia aquela comandazinha ali nas lojas, né? na mercearia, né? Pendurava ali aquele caderninho de anotação, não precisava nem assinar nem nada. Fulana, a senhora quer 1 quilo de farinha? Muito bem, ela sabe. Entregava 1 quilo de farinha sem receber nenhum valor, sabendo que aquela pessoa ela ia pagar um dia. Ela ia acertar no final do mês ou no início do mês que vem. Havia confiança naquilo que a pessoa falava, naquilo que a pessoa agia. Havia credibilidade. E hoje, a verdade, as pessoas caíram no descrédito. Nós estamos vivendo um tempo meio difícil com relação a isso. Então, as pessoas também não se importam em deixar de falar a verdade. Olha só, se ela não acredita na verdade, se ela não confia mais no que um fala, o outro fala, e aquela coisa toda, ela também deixa de valorizar o falar a verdade. Então, vira um círculo aí vicioso em que a mentira começa a dominar e ganhar um espaço que não deveria. Aliás, a mentira não tem que ter espaço nenhum na nossa vida. Você entende isso? A mentira, o pai da mentira, você sabe quem é. Não vou nem fazer marketing dele aqui não, porque não merece, tá bom? Mas a mentira vem de outro lugar. Se a mentira entra, ela começa a contaminar e começa a trazer outras situações atrás dela. Olha aí, preste atenção no que está sendo dito nesta noite, que é de Deus, hein? A mentira, uma mentira começa a puxar outra, começa a puxar uma outra situação, é como a palavra diz, um abismo puxando o outro abismo. É isso mesmo. É como se fosse uma fenda na terra, abrindo, começou uma rachadura pequena, daqui a pouco está um buraco enorme, engolindo um monte de gente. Então, a pessoa que começa a viver na mentira, começa a viver, se basear em mentira para poder ganhar uma situação, conquistar alguém ou resolver alguma coisa do seu interesse, uma mentira puxa outras situações que isso não vai acabar nada bem. A verdade, ela sempre vence, não se esqueça disso. Então, nós vivemos tempos difíceis nesse sentido. Isso quando cada um constrói a sua própria versão da verdade. Olha só que coisa doida. É muito comum hoje você ver pessoas declarando, né, as suas versões como verdade, que se ajusta, né, até o próprio seu modo de vida. Né? Então, com o desencontro de tantas informações e um jogo pesado de interesses, queridos, acabamos tendo dificuldades de sabermos de fato o que é verdade ou não. A gente vê isso cotidianamente, até mesmo em tantas notícias, em tantas situações. Um fala A, o outro fala Y. Nem fala B, fala Y, totalmente oposto. E aí você não sabe em quem você acredita, você fica naquela, meu Deus, o que eu faço? Então, o falso ele acaba sendo multiplicado. E o falso está ganhando espaço cada vez mais nesse mundo de hoje. Então o falso é multiplicado e repetido de forma tão incisiva,
tão incisiva que acaba sendo absorvido como verdade e de maneira coletiva, até mesmo de maneira coletiva. Então, alguém começa a reverberar aí algo que não é verdadeiro, é falso, mas ele fala de forma tão incisiva, de forma tão convincente, tão eloquente, que as pessoas começam a acreditar. E tamanha é esse alcance que acaba contaminando até mesmo a coletividade. Então, assim, o engano acaba cada vez mais tendo espaço, ganhando espaço no cotidiano das pessoas e passa a reger a vida delas. Não somente delas, mas de famílias inteiras. Olha só, comunidades, até uma sociedade inteira, querido. Então, nós temos que sermos luz nesse mundo, como diz a palavra. Se tem alguém que pode emanar a verdade, colocar a verdade de novo em alta nesse mundo, é a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. E quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você. Perceba, você tem grande valor para Deus e grande valor também nesse mundo. A sua importância nesse mundo é grande. Não a sua importância não para o mundo, você entende? Mas a importância de você fazer com que o mundo seja melhor. Então, você sendo uma fonte de luz e de verdade, você realmente está já influenciando de forma muito positiva, de forma valorosa as pessoas, o ambiente que você se encontra e as pessoas que você se relaciona. Então, mas a notícia boa é que Deus ele tem sempre salvação e cura para todas as situações. Você crê nisso comigo? Graças a Deus, né? Deus tem sempre salvação, né? E cura para tudo, para tudo. Então, tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as situações, de todas as coisas. A Bíblia não afirma, por exemplo, que Jesus ele é apenas uma verdade. Não, a Bíblia afirma que ele é a verdade. Aleluia! Estamos aqui pregando sobre Jesus. Ao falar sobre verdade, estamos falando sobre o Mestre, tá certo? Então, diz que ele é a verdade. Então, isso significa que ele é a personificação da verdade e não há, né, verdade fora dele. Por isso que hoje, graças ao Senhor, após ele, graças a Ele mesmo, Ele nos encontrou, Ele nos amou primeiro, nós temos contato com essa verdade, com a fonte de toda a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O Espírito Santo que está em mim, está em você, está em nós, né? Ele testifica, né, dessa verdade. Dentro de nós, ele vai sinalizando, ele falando, ó, a verdade, fala a verdade sempre vence. Não tenha medo de falar a verdade. Em muitas situações, e pode ser o seu caso nesta noite, você que está nos acompanhando aqui, a verdade, parece que ela vai trazer dor, parece que ela vai trazer prejuízo, porque você já está vivendo aí numa situação enganosa, engodada, já está comprometido pela situação. E você sabe que se você falar a verdade, revelar algo que é a verdade, isso parece que vai gerar confusão, parece que vai complicar ainda, mas não vai não. Vai ajustar, porque a verdade ela sempre traz acerto, ela traz conserto, ela traz retidão. Por isso que a verdade ela tem que estar em alta na nossa vida e a verdade tem que estar sempre falando mais alto do que tantas vozes que estão por aí, emanando a falsidade, emanando o engano, emanando a mentira, emanando, né, palavras que justamente tentam desviar os nossos corações do caminho correto, do caminho certo do Senhor. Então, fica com essa palavra nesta noite. Lá em João, capítulo 1, na verdade, no versículo 14, diz lá, e o verbo se fez carne. Estamos falando de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que palavra preciosa, que exemplo maravilhoso. Jesus é o nosso maior exemplo e sempre será. Tá bom? E ele diz o seguinte, que o verbo, a própria palavra, a própria manifestação da verdade, ela habitou entre nós carnalmente, cheio, diga cheio, enche a boca aí, cheio de verdade e de graça. Jesus, ele era cheio de verdade. Se Jesus era cheio de verdade, meu irmão, minha irmã, eu vou te falar, eu e você temos que sermos cheios também da verdade. Se você quer se parecer com o Mestre, você tem que seguir a mesma rota dele. Ele vivia cheio da verdade. Então nós temos que sermos cheios da verdade
todos os dias, para que possamos vencer a falsidade e o engano. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá bom? Lá no versículo 6 do capítulo 14 do mesmo Evangelho, segundo João, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que palavra maravilhosa e poderosa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vivemos cheios da verdade e estamos peregrinando esse caminho aí, né, do Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como nós termos acesso a Deus se não for por Jesus Cristo. Entende isso? Você está pregando sobre a sua religião. Não estamos falando de religião nenhuma aqui. Estamos falando do Deus vivo, estamos falando do Deus revelado, aquele que revela a verdade e manifesta na nossa vida, tá bom? Então, por isso mesmo, nós temos dito que nós temos que seguir o caminho da verdade. Querido, trilhe esse caminho sempre na sua vida, que certamente a vitória, Deus, o reino, o sistema do reino vai somar e vai te acompanhar nisso. Agora, se nós dermos passos em falsos, né? Passos no engano, certamente Deus não vai estar nesse negócio. Né? Nós fomos chamados e fomos convidados pelo Mestre para seguirmos a Ele. E Jesus sempre caminhou na verdade nesse mundo. Também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, eu compartilho esses dois versos preciosos aqui com você, que diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, diz aí, minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, olha aí, você quer ser discípulo de Cristo verdadeiramente? Muito bom. Então, você tem que seguir a palavra dele. Tem que seguir a palavra da verdade. E no versículo 32 fala que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Se eu quero ser liberto de verdade, se eu quero ser realmente liberto, então vai ser pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vai iluminar o meu interior, a minha mente, o meu coração e vai começar a gerar libertação de forma completa, tá certo? Eu vou ser livre de quê? Eu tenho a liberdade de ir e vir, aquela coisa toda. Você vai ser livre do engano desse mundo. Você vai ser livre dos seus próprios desejos mundanos, carnais, egoístas às vezes, que estava te mantendo tão distante de Deus. Você sabe do que está sendo dito aqui. Muito bom. Então, essa verdade vai iluminando e ajustando, arrumando, organizando você como pessoa interior por inteiro, lá dentro. Deus vai reorganizando a sua vida de forma tão necessária que você vai crescer com Ele de forma maravilhosa e vai ser uma pessoa diferente. Você quer ser uma pessoa melhor? Muito bom, então começa aí, se enchendo, colocando verdade para dentro. Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, e você vai ficando cheio. É isso mesmo. Você vai enchendo um pote, um biscoitinho, outro biscoitinho, um a um, daqui a pouco o pote tá cheio. Beleza, é assim que tem que ser. Nosso coração tem que estar cheio da verdade, porque se tiver um espacinho assim, minha filha fala assim, um pouquinho, um pouquinho assim de espaço para que a mentira possa penetrar, ela pode contaminar a verdade que em ti há. Pastor, o que você está dizendo? Estou falando isso aí. Preste atenção. A verdade que está em ti, ela não precisa do engano. Ela tem que completar completamente o teu coração. Esse é o propósito de Deus. Senão, a palavra não falaria que Jesus estava cheio de graça e de verdade. Né? Jesus estava cheio, porque Deus deseja que nós sejamos plenos. Deus quer que você seja luz. Não tem como luz e trevas, a verdade e o falso, habitarem no mesmo espaço. Entende? Não há como isso. A mentira estar ali junto com a verdade, não tem como.
né? Uma não se dá com a outra. Para uma estar, a outra tem que sair. Por isso que nós temos que manter a verdade, sempre nos alimentando, a palavra de Deus, nos fortalecendo todos os dias e sendo cheios e nos mantendo cheios da verdade. Isso é importante. Não basta você ser cheio um dia e no dia seguinte você se esqueceu. E vai passando um dia após o outro, daqui a pouco a Bíblia já está lá no canto, você nem vê, nem vai pegar a Bíblia aí, cadê a Bíblia? Eu não sei nem, esqueci onde deixei minha Bíblia. Faz isso não. A verdade ela tem que estar ali, na tua cabeceira, tem que estar em local de importância, de fácil acesso, para você estar sempre sendo cheio da verdade. Muito bom. Então, nós somos separados do engano desse mundo, querido, pela verdade que penetrou no nosso coração. Para nos mantermos seguros e preservados assim, devemos nos alimentar constantemente da verdade. É tudo isso que nós temos conversado aqui. É constante. Hoje, amanhã, depois, certamente todos os dias. Não é à toa que João capítulo 17, no versículo 17, também fala assim: santifica-os na verdade. A verdade de Deus, a verdade, ela ilumina o nosso coração. Você percebe? Conta aí para mim, você não percebe? Lá no teu interior, se você mente, se você fala uma meia-verdade, se você está corroborando com o falso, algo te incomoda lá dentro, é ou não é? Incomoda, eu sei disso. Ora, então vale a pena você manter a verdade. A verdade, ela traz liberdade. Amém? A verdade, eu vou repetir, ela traz liberdade, um alívio, uma leveza interior incomparável. Olha, eu já passei por situações até de trabalho que eu estava me vendo ali, estava incomodado. Eu falei, não, isso não está certo, alguma coisa tem aqui. E aí a gente foi e tal, e eu falei, olha, quando a verdade impera, aleluia, é uma leveza, uma tranquilidade, uma paz interior que nenhum dinheiro pode comprar, nenhum valor pode se equiparar a isso, tá bom? Então, legal. Então, somente a palavra da verdade pode nos conduzir ao próprio Deus, porque Ele é santo. Aqui diz, santifica-os na verdade. A tua palavra, tua, Jesus, é a palavra, é a verdade, porque o Senhor é o verbo de Deus. Então, se Deus é santo e eu devo caminhar em santidade, eu vou caminhar como, gente? Eu vou caminhar me enchendo da verdade. A verdade falando mais alto todos os dias na minha vida. A mentira, ela vai tentar te contaminar todo dia. Todo dia. Pastor, para de jogar pneu em cima de mim. Não estou jogando nada não, de forma alguma. Porque essa é a pressão exterior do mundo. Ele vai tentar te comprimir e te oprimir com tanto engano, tanta mentira, quantas situações, porque ele quer ofuscar a verdade. Observe, o inferno não pode matar a verdade, mas ele tenta ofuscar a verdade, para que ela não exerça o poder, né, que nós já começamos a conversar aqui, o poder inerente a ela na nossa vida. Então, lá no Salmo 43, como o salmista falou, né, no versículo 3º, eu coloquei aqui, né, somente a palavra da verdade pode nos conduzir ao próprio Deus e à verdade. Se você quer ter uma comunhão com Deus, uma comunhão cada vez mais íntima, cada vez mais profunda, não tem jeito. Você vai ter que estar cheio da verdade. Verdade atrai verdade, assim como mentira atrai mentira. Preste atenção. Então, se você quer atrair a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, você tem que estar alicerçado na verdade, certamente. No Salmo 43, como eu estava dizendo, no versículo 3, diz lá, envia a tua luz e a tua verdade. Olha aí, para que me guiem e me levem ao seu santo monte e aos seus tabernáculos. Então, se eu quero encontrar Deus, se eu quero, né, estar em contato com o meu Senhor, vai ser pela condução da verdade. Como diz aqui nesse salmo, para que me guiem e me levem até o seu santo monte. Naquela época, né, os judeus, né, o povo de Israel tinha, né, o seu santo monte, o monte de Deus, é lá que nós vamos encontrar o Senhor. Então, aqui diz, a tua luz e a tua verdade. E todos nós aqui hoje, vivendo nesse tempo, né, a luz e a verdade vai nos guiando e nos levando a encontrar o Senhor de uma forma íntima, de uma forma maravilhosa, como Deus mesmo deseja que aconteça, e aos teus tabernáculos. Tá bom? Então é isso mesmo. Se você quer encontrar Deus todos os dias, você tem que estar com a verdade em alta no teu coração. Quanto mais a verdade falar alto, a mentira vai embora! Vai embora!
A verdade, ela falando alto, ela fala hoje um pouco, amanhã fala mais alto, amanhã fala mais alto. Por quê? Você está se enchendo da verdade, você está atraindo os propósitos de Deus, a realização, as realizações, vamos colocar no plural, né? As realizações do reino para a sua vida, porque a verdade está falando mais alto. Legal, é isso mesmo, porque a mentira ela tenta sutilmente te contaminar. O engano tenta, né, tirar a gente da rota, mas a palavra de Deus falando mais alto, a mentira vai embora, como se fosse uma serpente, vai embora. Muito bom, não tem outro método, perceba, não tem outra fórmula, não tem, só pode contra a mentira a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. A verdade da palavra do Senhor que nós estamos compartilhando. A palavra, a verdade, só ela pode colocar toda mentira para correr para fora. Muito bom, legal. Não é à toa lá, quando nós lemos, né, a respeito da armadura de Deus, lá em Efésios, o apóstolo Paulo conversando com a igreja de Éfeso, diz lá um item especificamente sobre a verdade. Está no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios, né? Diz lá o seguinte, está aí para você? Não? Peraí, deixa eu pegar, está aqui, Efésios capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes. Olha aí, nós temos que estarmos firmes, cingindo-vos com a verdade. Muito bom. E vestindo-vos da couraça da justiça. Beleza, mas cingindo-vos da verdade. Cingir aqui é justamente usar o cinturão da verdade, né? Beleza, ele também é símbolo de proteção. A verdade nos protege, querido. Quando você deixa a verdade falar mais alto e você tomar decisões e escolhas sobre essa verdade que está dentro de você, isso é proteção, isso é segurança para nós. E disso que aqui, com a verdade ela traz a ação da revelação de Deus. Muito bom. O inferno ele não suporta a presença de Deus. É curioso isso, porque o cinturão da verdade, que compondo aqui a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo fala, esse cinturão era utilizado inclusive para arregimentar e guardar a espada, que é a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Então, a verdade é a própria palavra, está ali guardando na bainha, mas a palavra que deve estar ali, sendo desembainhada toda hora, destruindo a obra do inferno. Então, dê valor à verdade na sua vida. Ela é proteção para você, querido. Ela é proteção, ela é segurança. Não pense que vivendo no engano você vai se dar bem. Pode até viver durante um tempo, mas vai chegar o dia que vai tudo desmoronar, como um castelo de areia. Somente a verdade estabelecida pode fazer com que você tenha uma vida proeminente, uma vida segura para sempre. Você entende isso? Um pouquinho hoje, amanhã, é isso, dá trabalho. Olha, escuta uma coisa, guarda isso no teu coração. Viver na verdade exige um esforço da nossa vida. Exige um esforço diário, porque é uma construção que você vai estabelecendo, né, na rocha, em terreno firme, e é mais trabalhoso, digamos assim, construir algo na rocha do que na areia. É todos os dias. Todos os dias você vai ter a oportunidade de fazer algo assim, acolá e tal, e sair um pouquinho da linha da verdade. Mas mantenha-se firme nessa linha, tá bom? Como a palavra aqui, a recomendação está: estai, pois, firmados, firmes, cingindo-vos da verdade, né? Temos que estar firmes, isso é coisa para fortes, hein? Essa palavra de hoje é para gente forte. No Salmo 91, versículo 4, por exemplo, diz lá: cobrir-te-ás com as suas penas, com as suas asas, estarás seguro. A sua verdade é armação protetora, é pavês e escudo. É isso mesmo. Então Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. E só Jesus pode remover as vendas e as amarras da mentira, que nos impedem de viver de forma feliz e digna. Maravilha. Se você quer viver de acordo com a vida de Deus e do Reino, tem que ser pela verdade. A verdade ela tem que falar mais alto. E vou te dizer, ela te dá discernimento. A palavra de Deus dá discernimento para você perceber também aquilo que está vindo de fora. Legal, né? Então valorize o falar e viver a verdade de Deus. Valoriza isso na sua vida. O salmista mesmo falou, né?
Tantas vezes eu canto, eu falo, né? Versículos, cito versículos por aí, tal. Fale a verdade. O Espírito Santo vai te lembrar de versos, de passagens bíblicas. Pense, medite nessa verdade. Quanto mais você pensar nela, mais ela vai crescer dentro de você. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz lá: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu guardo no meu coração as tuas palavras. Então, a verdade de Deus, ela tem um lugar próprio no nosso ser, que é o nosso coração. Ali estão as fontes da vida. Deus quer justamente tratar a fonte. Uma água, né, pura, ela é pura desde o início. Na verdade, não adianta você ter uma fonte contaminada e purificar. Não, ela vai ser contaminada cada vez mais. Muito bom. Então, Deus quer que você seja uma fonte de água pura, limpa, né? Não somente para você mesmo na sua vida, mas para tantas vidas que precisam de ouvir essa mensagem e ver o teu exemplo. Você tem que ser um exemplo da verdade nesse mundo. Somente ela, né, tem o poder de separar-nos e preservar-nos do mais alto engano. Esse mundo, querido, está vivendo no mais alto engano e a coisa vai piorar, hein? Se prepara, a coisa vai piorar. O mundo está descendo ladeira e o engano vai crescer demais. Pois só ela, a palavra, consegue penetrar na nossa essência. E é verdade. A palavra de Deus é aquela espada de dois gumes que divide a alma do espírito, divide justamente juntas e medulas. Ela separa aquilo que é alma, carne, do espírito. E o discernimento espiritual, ele depende de você ter contato, estar sob o domínio da verdade, o governo da verdade de Deus. A verdade tem que estar em alta. Não vou deixar de falar e repetir isso nessa noite. A verdade tem que estar em alta em você e em mim. Muito bom, legal. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala isso, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muito bom. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Mas esse até, eu que tenho que permitir dela fazer esse trabalho na minha vida. Eu que tenho que permitir com que a verdade penetre e trabalhe e eu responda a ela. Eu vou respondendo. Cada vez que eu respondo a verdade, mais ela penetra e me cura, mais ela traz tratamento, mais ela traz edificação, mais ela me traz separação, preservação, segurança. Eu vou respondendo a verdade. Eu respondo hoje, mais verdade. Eu respondo amanhã, mais verdade. E assim vai penetrando e exercendo a obra do reino dos céus na minha vida. Muito legal, né? Então, 1 Pedro também fala uma coisa preciosa lá no versículo 22, que é o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. É isso que nós estamos conversando aqui. Se eu respondo em obediência. Se eu obedeço, eu estou ali ecoando aquela verdade, aquele chamado. A verdade nos chama todos os dias para nós seguirmos a ela. Pá. Se eu respondo, se eu obedeço, eu estou seguindo. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Então é isso mesmo. Purificada a vossa alma pela obediência à verdade. Você entende que é uma questão de prática, de exercício, de vida mesmo? Não é algo apenas de palavras, de sair da boca. Não é somente declaração, é uma prática, são ações. Nós temos que levar a verdade para ser algo vivo na nossa vida. Muito bom, né? Então, quanto mais limpos por dentro, maior a capacidade de discernimento sobre o que vem de fora. Fechando a palavra dessa noite, hein? Pega isso aí. Quanto mais limpos por dentro, quanto mais eu estiver limpo aqui dentro, maior vai ser o meu nível de discernimento daquilo que está vindo de fora. E eu vou saber discernir aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que está em consonância, em combinação, em comunhão com a verdade, ou aquilo que não está em comunhão com a verdade. E aquilo que está dentro de mim, essa força interior, esse poder, a verdade, eu estou limpo por ela, eu vou ser capaz de enxergar, de discernir pessoas, situações. É isso que o apóstolo Paulo bem colocou. Eu não sou discernido por ninguém, mas eu sei discernir todas as coisas, porque ele vivia cheio da verdade.
Muito legal. Então eu fecho a mensagem desta noite com Tiago, capítulo 1, no versículos 22 a 24, que diz lá, texto precioso esse aí, olha aí, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tornai-vos praticantes da palavra. Você que ainda não é praticante da palavra de Deus, hoje fica um convite especial para você, para que a partir de agora, a partir de hoje, desse momento, você possa mudar a sua vida. Mudar de pouquinho em pouquinho. Começa assim um passo, depois um outro, depois um outro. Não tenha pressa, com Deus é assim, né? Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muito bom. Enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Porque se alguém é ouvinte, no versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. E no último versículo, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Se você quer viver de forma marcada pela verdade por Deus, você tem que deixar a palavra ser o teu guia, a tua direção pelo Espírito Santo, não é? E você responder praticando ela, obedecendo, respondendo a essa verdade todos os dias. Quanto mais você responder a ela, mais alto ela vai falar em você, mais alto ela vai falar através de você. E o que esse mundo mais precisa é da verdade de Deus. Somente a verdade do Senhor pode combater toda mentira mundana e do homem. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer enorme estar com você nesta noite, tá bom? Eu amo estar com a igreja, amo estar com você, porque nós compartilhamos tantas coisas preciosas da parte de Deus para trazer edificação para o seu corpo, que é a igreja. Amém? Deus te abençoe. Senhor, guarda nesta noite todos os nossos queridos, guarde em saúde, saúde mental, física, emocional também, que todos nós possamos aprender, Senhor, né, a andarmos, caminharmos cada vez de forma mais altaneira na Tua verdade. Certamente o Senhor nos colocará em posições ainda maiores e melhores para sermos influenciadores da Tua palavra, da Tua vida, da Sua esperança, como nós começamos a pregar nesta noite, para tantas pessoas que precisam. Fala conosco, continua falando e ministrando aos nossos corações nessa noite ao longo de toda esta semana. E como iniciamos, declaramos na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família por eles representadas, uma semana gloriosa, uma semana cheia de vida, de vitalidade, de alegria, do Espírito de Deus dentro de nós, porque nós estaremos vivendo cheios da verdade do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, querido? Então, até o próximo encontro, em nome de Jesus, tá bom? Te amo, hein? Forte abraço.